Muito bem, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nós iniciamos semana passada por esse meio aqui, devido ao que estamos enfrentando. E nós iniciamos falando semana passada sobre, bem introdutório, né? Sobre a linguagem do Apocalipse, a questão da linguagem simbólica, de como nós devemos tomar alguns cuidados, né? Com os textos do Apocalipse, porque às vezes temos certos exageros, misticismos e muitas vezes por não ter certa informação sobre alguns detalhes, né? E como nós já comentamos algumas coisas na quinta-feira passada, nós vamos dar continuidade. Quando a gente fala, né, do texto, dessa questão mais profética, envolvendo como nós definimos, né, e a definição da palavra Apocalipse é revelação, e quando se trata de visão, nessa questão do personagem bíblico, não fica muito simples o entendimento, né? E por isso que a gente percebe algumas vezes as pessoas tentando se aproximar do texto de Apocalipse com aquela tendência de desvendar tudo, de aprender, de desvendar, de saber tudo o que exatamente está querendo falar. E infelizmente isso aí infeliz é esse que tem esse tipo de pensamento, de ir para um texto mais profético, né, querendo descobrir cada palavra, cada fato, pois envolve uma linguagem simbólica, né, que na maioria das vezes é de difícil entendimento mesmo, não é tão simples como outros textos, tá? E hoje, até para a gente entrar mais propriamente dito assim no conteúdo, pois eu seria direcionado para algumas perguntas. Como não teve perguntas assim para direcionar, então eu peguei mais panoramicamente, né? Então aí elas vão surgindo e eu vou trabalhar mais panoramicamente a partir do capítulo 1, como nós iniciamos semana passada dando algumas diretrizes, né? E queria falar um pouquinho antes aqui da gente entrar mais propriamente dito, como eu já havia dito, a questão do método de interpretação. Uma das coisas importantes no que tange ao livro de Apocalipse, não só ao livro de Apocalipse, mas também a outros livros, é a questão do método de interpretação, que é importantíssimo. Porque quando se define ou se toma por caminho determinado método de interpretação, pode facilitar ou pode piorar a questão de uma melhor compreensão e interpretação do texto, né? E uma das ferramentas que nós temos para nos auxiliar na questão da interpretação de textos é a questão da hermenêutica, né? O que é a hermenêutica? A hermenêutica é ciência, é ciência técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, não apenas filosóficos, mas a hermenêutica de forma geral é essa questão da técnica de buscar a melhor interpretação do texto em si, como exposição aqui no nosso caso, né, das escrituras sagradas e interpretação dos textos, buscando o melhor sentido das palavras. Uma das principais disciplinas que qualquer estudante de teologia ou da Bíblia necessita é essa questão da hermenêutica, né? E há algum tempo atrás nós até começamos um grupo de pessoas, né? E eu montei aqui uma grade para a gente estar estudando e tal. As pessoas começam até bem às vezes, mas existe perseverança, dedicação, sacrifício, né, para a gente dar continuidade. Ainda mais tratando dessa disciplina que é a questão da hermenêutica, né? E porque quando eu falo de a gente ter dedicação, sacrifício, porque o estudo exige isso. Qualquer curso hoje acadêmico aí de bacharel, né, de uma graduação, seja presencial ou semipresencial, serão no mínimo aí, alguns hoje têm 2 anos e tal, mas um mais conteúdo, como conteúdo melhor, seria de 4 anos. Eu me lembro quando eu estive estudando, né? No meu caso foi 7 anos praticamente, depois mais um ano para ter um complemento. Eu lembro de segunda a sexta, de 7 da manhã a meio-dia. Finais de semana era lendo, relendo, debruçando em cima de livros, né? E com isso a gente vai descobrindo de como que eu vou continuar estudando depois de concluir o curso. Porque quem começa a estudar entende que tem muita coisa para a gente trilhar, né? E é claro que isso não é para todos, mas a gente percebe que ainda o mínimo no que tange, principalmente no meio cristão,
poderia ser feito e termos uma bagagem melhor, né? E hoje nós temos tantos materiais digitais, a gente pode fazer, pode estudar com o mínimo de custo. Eu me lembro quando eu estava estudando, muito desse até material que eu citei hoje de manhã, né, um pouco mais cedo, né, como bibliografia que eu usei para a gente estar estudando, isso tudo tinha que ser no papel, era comprado. Hoje você entra, né, faz um download, faz um cadastro por e-mail lá, uma conta, às vezes é gratuito, raramente se cobra alguma coisa e você tem um material vasto aí para a gente estar estudando. Mas enfim, né, hoje não é questão disso aqui. Então, voltando um pouquinho dessa questão do método, o texto de Apocalipse, principalmente, é um texto que vai envolver esses dois métodos que a gente vai citar aqui, que é o método alegórico. O que é alegórico? Alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. E nós vimos na semana passada sobre esses simbolismos, né? Mas nem tudo é simbolismo. E como também nem tudo é alegórico na Bíblia, tá? E o outro método, que seria também que nem tudo é literal, é o método literal. O método literal é o método de interpretação onde a gente procura, ou se procura através desse método, cada palavra com seu sentido exato, básico, e que teria o uso costumeiro, normal, cotidiano, empregado, né, de modo escrito, oral ou conceitual. Então, o método alegórico trabalha mais com a questão de procurar interpretar pensamentos, ideias e muitas vezes usando figuras, tá? Simbolismos. O literal, a palavra já fala, de forma literal. Esse método de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido que ela, digamos assim, ela tem como intenção, ok? Então a gente chama muita atenção, chama-se de método histórico-gramatical também esse método literal para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante considerações históricas e gramaticais. Às vezes muita questão bíblica é uma questão de ler com atenção até a própria, digamos assim, os conceitos gramaticais, que às vezes a gente percebe muito erro, tá? Falando simplesmente do português. A maior parte dos textos da Bíblia são literais, ou seja, não há necessidade de incutir figuras e simbolismo. Em alguns casos, sim. Aí precisa, né, de buscar algum sentido, digamos assim, alegórico, tá? Mas em alguns casos são apenas fatos, né, históricos mesmos, de forma literal. Algumas profecias nos são comunicadas por meio de linguagem simbólica, a gente viu isso semana passada. Mas sempre que for o caso, os símbolos eles são explicados no contexto imediato, no livro em que ocorrem ou em outro lugar da Bíblia, da própria palavra, sem deixar espaço para a imaginação do homem inventar explicações e divagações, tá? Que essa aí, por isso que a hermenêutica ela vai pegar muito firme nessa questão de, antes de se interpretar, procurar utilizar as ferramentas que a hermenêutica nos oferece para buscar a melhor interpretação possível. Em alguns casos, pode haver necessidade de interpretar simbolicamente um texto literal. E pode haver casos onde o texto é literal e simbólico simultaneamente. Por exemplo, a história de Abraão. O povo de Israel está para comprovar isso, né? Aquele episódio de Abraão levando Isaac para ser sacrificado, ele é literal. Foi um fato histórico. Mas, ao mesmo tempo, usando de alegoria, Abraão pode representar, digamos assim, Deus. Isaac pode ser visto como um símbolo de Jesus, o sacrifício, que pode representar a crucificação. Claro que é guardar devidas proporções, tá? Assim, o texto literal pode ter aplicação simbólica. Desse modo, podemos ver inúmeros fatos no Velho Testamento. É possível, numa visão simbólica, extrair-lhes as lições sem negar-lhe o aspecto literal. Por exemplo, o batismo e a ceia, mencionados na Bíblia, são literais e ao mesmo tempo simbólicos. São fatos ocorridos, mas sempre apresentando uma realidade espiritual. O mesmo acontece com a ceia. Via de regra geral, se procura interpretar textos do Apocalipse quando há necessidade de se interpretar gramaticalmente, literalmente, historicamente envolvendo o contexto e simbolicamente, ok? Então é só para a gente dar essa introdução aqui, tá? Essa importância de definir esse método ou os métodos, tá? Para a gente
evitaram muitas divagações, ok? Então já já nós vamos continuar em formas mais aqui agora de textos, né? Procurando alguns significados de alguns textos que o Apocalipse nos oferece. Como já havia colocado, né? Sobre, mais introdutoriamente, sobre os cuidados que a gente precisa ter quando se trata do livro de Apocalipse, devido a alguns misticismos e exageros que se tem em torno do livro, muitas vezes devido ao fato de muitos não ter um certo conhecimento mínimo, né, de entendimento das ferramentas que são disponíveis para que, quando a gente vai fazer esse trabalho de procurar interpretar o texto, né, no caso do Apocalipse aqui nós vimos a questão de tomar cuidado com os métodos, né, tanto o método literal, que é quando você faz uma leitura assim como cada palavra está escrita, diferente do método alegórico, que envolve simbolismo, metáforas, né? Que é o caso do Apocalipse, que ora, ou a maioria dos textos tem um certo grau de simbolismos. Por outro lado, tomar cuidado também para não olhar para o texto num todo como se tudo fosse símbolo, né? E aí envolve a questão da hermenêutica, que é técnica de interpretação, ou melhor forma de buscar uma interpretação mais coerente, mais coesa, mais precisa, né, do texto. Levando em conta que quando se trata de interpretação, a gente vai voltar, ou nos voltaremos para o contexto, contexto, contexto histórico, contexto político, contexto religioso, no caso aqui envolvendo local, data, personagens envolvidos, né? Como que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento ali, de quando o Apocalipse estava sendo escrito, estava acontecendo uma história, estava acontecendo algumas situações, perseguição política envolvendo a nação de Roma, né? Envolvendo imperadores, como naquele momento histórico ali, Domiciano, que parece foi pós-Nero, e teve os antecessores também, a Nero, e depois teve os posteriores também, né? O contexto religioso e outros detalhes. Quando a gente está falando de procurar essa questão de interpretação, tem que estar sempre olhando para todos esses detalhes, tá? É claro que buscando também auxílios em bons comentários, né? Comentários bíblicos, dicionários, seja de teologia, dicionário de língua portuguesa, e a gente até citou aqui também o auxílio de algumas bíblias de estudos, tá? Lembrando que tem bastante bíblias de estudos, né? Nem todas vão concordar em como quando você vai estudar, quando você pega determinado material teológico ou bíblico, não tem um comum acordo. O que se busca são os mais confiáveis, o que a gente entende de pessoas que na história bíblica, né, ganham uma certa credibilidade no que tange a ser mais confiável, mais coerente, mais comprometido assim com as escrituras e com essa tarefa árdua da interpretação, tá? E a partir dessas ferramentas que a gente tem disponível, a gente busca uma melhor interpretação. Por quê? Nós não podemos interpretar um texto bíblico apenas com o sentido atual das palavras ou com base no nosso gosto, né, pessoal ou nossa opinião, ok? Então, dito isto, que a gente já mencionou, nós já mencionamos em outras aulas, né, passadas, a gente já iniciou, por exemplo, fazendo uma leitura de capítulo por capítulo, procurando alguns personagens e fatos assim que a gente conseguiu buscar um certo entendimento, tá? E certa interpretação. Logo no capítulo 1, a gente percebe aqui de Apocalipse, né, no capítulo 1, versículo 1, já está mostrando aqui que a palavra Apocalipse, né, a palavra Apocalipse, grego, tem o significado de revelação. E logo no início, a primeira coisa que se encontra aqui no texto é Apocalipsis, né? Ou seja, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá? Então aqui logo já mostra, né, que é uma revelação de Cristo, tá? Ao seu servo, né, João,
E também no versículo 4, aí aparece João às 7 igrejas, tá? Essa primeira instrução aqui vai envolver a questão das 7 igrejas, que nós já vimos na primeira aula. Mas aqui mesmo no capítulo 4 já surge algumas colocações assim que a gente já procurou identificar e que também alguém teve dúvida e enviou para mim para a gente estar aqui tentando clarear um pouco. Quando cita, por exemplo, ó, João 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui surge a palavra 7 espíritos, ficou um pouco assim, né? Mas se você ler atentamente o texto, olha, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Desculpa, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aí, biblicamente, quando a gente ouve essa colocação, a gente está se referindo à pessoa de Cristo. E aí, vírgula, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aí, o que às vezes complica um pouco a leitura, é que continue da parte de Jesus Cristo. Mas esses 7 espíritos aqui, a pessoa perguntou, o que seria? Olha, a maior concordância dos comentaristas, dos teólogos e tal, é uma alusão ao Espírito Santo. Até também já ouvi, isso aí já é histórico também, algumas religiões que procuram olhar para os textos, principalmente bíblicos, a partir de um óculos bem matemático, de numerologia, de significado de números e tal. O risco é de quando a pessoa toma esse caminho, de começar, toda vez que vê um número na Bíblia, procurar uma pérola preciosa ali através dos números, tá? Embora, quando você pega os alfabetos grego, hebraico, a maioria dos números, eles têm mesmo um certo significado. O alfabeto grego do hebraico, né? A primeira letra, às vezes tem o significado do 1, aí depois a 10ª consoante, aí é o número 10, e depois pula para 10º, depois para 1000, para 100, para 1000. E quando fala 7 espíritos, alguns vão dizer que uma alusão ao Espírito Santo por causa desse número 7, que alguns usam aí a questão do significado dos nomes, que 7 é uma perfeição, de intensidade e tal, se referindo ao Espírito Santo. Então também fica mais clara essa alusão ao Espírito Santo, embora haja outras colocações. Você está se referindo a 7 anjos, ou uma mera alusão mística e simbólica da majestade de Cristo. E se você perceber, a coisa complica um pouco mais quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 3, repete a questão dos 7 espíritos, né? Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí no versículo 5, 6, complica mais ainda, diz assim, ó, então vi no meio do trono, vi no meio do trono e 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tem sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos. Tá vendo? Aqui, de certa forma, então, tá mostrando o que são esses 7 espíritos. O que são esses 7 espíritos? São os 7 olhos. Ou seja, quando aí menciona essa questão de uma mera alusão mística, simbólica da majestade de Cristo, pegando essa questão do número 7 de perfeição, pode estar falando também exatamente dessa glória de Cristo, né? Que seus olhos estão em todo lugar, essa questão da onipotência, do poder, né? Ou então fica entre essas duas principais aí, uma alusão ao Espírito Santo, né? Ou então algo místico, simbólico da majestade de Cristo. Mas por isso que às vezes lendo o Apocalipse, algumas pessoas até não entenderam semana passada, porque do capítulo 3 a gente foi lá para o 17, por quê? Porque o próprio texto às vezes do Apocalipse procura trazer respostas, né? Então, quando você está lendo, mas você não, digamos assim, você não mata isso, né? Uma forma de dizer, na primeira leitura, depois que você lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, e observando os detalhes do texto, é que você vai estar prestando atenção, que às vezes um capítulo
está sendo respondida em outro capítulo, em outro versículo, beleza? Então, logo no capítulo 1 ficou aí. E também no capítulo 11, desculpa, capítulo 1 ainda, tá? Verso 11, é onde surgiu também aquela questão aqui, né? Diz assim, ó: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí cita o nome das igrejas, depois no versículo 12. Vi 7 candeeiros. Tá? E aqui a gente já, digamos assim, nas primeiras aulas vimos que 7 estrelas estavam se referindo aos líderes, né? Aos tipos de liderança ali daquela igreja daquela época. E os 7 candeeiros, né? Já ficou claro lá atrás que seriam as 7 igrejas, se referindo às 7 igrejas. Então são aí os versículos que nós já demos uma esmiuçada. Vimos também sobre as 7 igrejas, que foi tema da primeira aula praticamente, né? Que eram igrejas reais do tempo de João, e que tem uma certa representação de certos tipos de igreja em toda a época, pois só mencionam 7, mas havia muito outras na época, e sempre que se menciona, né, aquela questão que o Espírito fala às igrejas, ok? E a gente, então, ficamos aí bem claro essa primeira aula. No versículo 13 e 14 também surge uma outra questão aqui ainda no capítulo 1, quando a gente até usou aquela foto do candelabro, né, que havia no meio dos candelabros, ou no meio da igreja, a figura de um, né, semelhante ao Filho do Homem. E a gente até usou o exemplo ali, né, das igrejas estarem ligadas a Cristo, como se aquele centro, aquela coluna principal do candelabro ali, digamos assim, fosse Cristo, e as lâmpadas que saíssem estivessem como que sustentadas, né, por esse que se encontrava ali no meio, como diz o versículo 13, ó, no meio dos candeeiros, ou seja, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, com veste talar, cingido à altura do peito, com uma cintura de ouro. Também no versículo 14, olha só, sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, ou alva como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Então aqui se referindo à pessoa de Cristo, beleza? Aí nós fomos para o capítulo 2 e 3, que praticamente fala sobre o quê? Está falando sobre as 7 igrejas. E aí, após termos falado das 7 igrejas, né, onde ali Cristo sempre fazia a colocação, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, como também, né, alertas, elogios, repreensões e incentivo à igreja, né? Feito isso, capítulo 2 e 3, nós vamos para o capítulo 4 e capítulo 5, onde vai mostrar muito sobre a questão da glória celestial de Cristo, né? De que Cristo não veio apenas nos salvar, mas também nos resgatar num futuro apocalíptico. E isso que é interessante na leitura do Apocalipse. Você vê muito conflito, batalha, confusão, mas por isso que sempre eu repito que diferente do que muitos vê terror em Apocalipse é uma mensagem de esperança, que aqueles que estão em Cristo, a Bíblia deixa muito claro dessa, digamos assim, dessa, né, volta triunfal de Cristo, estando com aqueles, né, que são dele, por isso que é uma mensagem de esperança e não de desespero, como muitos veem por não entender exatamente o Apocalipse. Então o capítulo 4 e 5 está falando muito sobre isso. Se você folhear aí a página, e você que já leu certamente precisa estar lendo, porque senão se torna até desonesto, por muitos, né, tem que levar a sério. Se não estiver lendo, fica perdido, porque exige muita leitura, ler e reler, para que se entenda. E o capítulo 4 e 5, você vai perceber que ele vai estar falando muito aí dessa questão de como que a glória de Cristo, olha o pessoal falando que só ele era digno, né, a partir do versículo 4, depois dessas coisas. Aí ele fala que olhou, tinha uma porta aberta e ali ele ouviu, né, uma voz como trombeta falar com ele. E ali começa a mostrar, né, que havia um trono com os 4 seres viventes, que havia relâmpagos, né? Havia ali uma glória,
e esses seres viventes ali declarando que só ele era digno. O versículo 5 continua, né, que na mão, ali, versículo 5:1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que tinha um livro, que não tinha ninguém que era digno, aí o cordeiro foi encontrado digno, né, cordeiro que foi morto, e agora só ele, e juntamente com esse, abrindo esse livro, né, esse tal livro ali, havia alguns selos. Então, o capítulo 4 se resume bem em torno de todas essas questões, tá? No versículo 6 menciona, capítulo 4, 6, vai mencionar que diante do trono, né, cita a questão ali dos 4 seres viventes, cheios de olhos, né, por diante e por detrás. Esses 4 seres aqui, muitos vão interpretar como querubins, né, ou algum tipo de classe angelical aí. Uma coisa que a gente percebe que eles estavam sempre declarando santo, santo, né? Então por isso que é encaixado nesse sentido. Capítulo 5, do versículo 1 ao 5, vai estar mostrando mais uma vez, né, que o único que era digno de abrir o livro e seus 7 selos. No versículo 6, menciona novamente, como a gente já citou lá no início do capítulo 1, que eu falei que às vezes no Apocalipse tem que dar uns pulos, né? Está falando novamente dos 7 espíritos enviados a toda a terra, tá? E algumas versões até traduzem, quando menciona 7 espíritos, com letra maiúscula, como dando referência ao Espírito Santo, né? Você já ouviu sobre isso? Quando tem na Bíblia escrito Espírito com letra minúscula, está se referindo ao Espírito humano. Quando é com letra maiúscula, ao Espírito Santo, ok? Então, como é um resumo, né, está só pincelando aqui capítulo por capítulo. Esse 4 e 5 não tem muitos termos para ficar muito presos. No 6, 7, 8 e 9, por que eu citei todos eles? E depois vamos falar de cada um. Porque todos eles estão se referindo organizadamente ou sequencialmente à abertura desses 7 selos. Que haviam ali 7 anjos, que tocaram 7 trombetas, ok? E com a saída de 4 cavaleiros, principalmente no capítulo 6. E aqui a gente precisa considerar esses anjos aqui como anjos do juízo, né? Onde cada selo era enviado com um tipo de juízo sobre as pessoas, uns era matando, contaminando, desastres, descontrole dos planetas e tal. A questão toda aqui, né, que a gente às vezes joga isso só lá para frente. E digamos assim que nós não temos essa capacidade de arriscar dizer que de repente alguns desses anjos, né, como eu disse aqui, nós estamos falando de um mundo espiritual, de visão, não é algo que você possa ver. Algumas catástrofes, algumas tragédias, alguns juízos, a gente já vê acontecendo no mundo, né? Não só agora, em torno desse terror que está sobre essa pandemia, mas no passado, né? Você pode ver aí a avós, tataravós, se você perceber aí no decorrer da história, teve muitas grandes enfermidades que alastrou e consumiu muitas pessoas, questões, fenômenos da natureza, de vários tipos, né? Então, tá falando desses anjos aí, tocando as trombetas, e cada selo desse aí com um tipo de, digamos assim, de juízo sobre o homem, sobre a humanidade, sobre a terra, tá? No capítulo 6, por exemplo, né, fala desse cavaleiro número 1 aí, ó, que sai, aí tá falando dos 4 cavaleiros que saem, né? Sai para vencer. Uns vão falar que ele poderia ser o Cristo, como alguns interpretam. Embora, como os outros 3 saem para trazer julgamento e destruição, aí o pessoal já não aprova tanto que esse primeiro cavaleiro do capítulo 6 aí não é uma referência a Cristo, mas ao anticristo, tá? O anticristo que a gente estaremos vendo um pouquinho à frente. Quando menciona essa figura do anticristo, é aquele que a Bíblia fala, né, que vai ser um grande líder, que vai se opor às coisas de Deus. Lembrando que a gente já mencionou isso várias vezes, né? O espírito do anticristo ele já atua na humanidade, no planeta. Essa manifestação total aí é que muitos não deduzem exatamente. Alguns já chutaram aí na história, como já colocou, né? Algumas figuras humanas ruins que já trouxe muito mal para o mundo, tá? Então o capítulo 6, em torno disso. Capítulo 7 vai surgir aí um termo que o pessoal também me perguntou.
quando aparece lá essa questão dos 144 mil, capítulo 7, no capítulo 7 e também no capítulo 14, versículo 1 ao 4, vai ter essa colocação. 7,4 fala: ó, então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil, e de todas as tribos de Israel. Ok? Lá no 14, 1, 4, que também vai fazer referência a eles, ó, fala assim: olhei, eis o cordeiro de pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem as suas harpas. Olha só, entoavam um cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Aqui vai falar que são esses que não se macularam com mulheres, porque eram castos. Vai falar que não se achou mentira em suas bocas, né? Então, está falando aqui de um grupo, digamos assim, aos nossos olhos, que nem parece ser humano de tão perfeito. Tá? Mas aí, o que seriam esses 144, ou quem seriam eles? Tá? Já houve muitas especulações, deduções, mas enfim, eles aparecem aqui no capítulo 7, versículo 4, no 14 também, versículo 4, eu não me lembro se aparece em outro versículo. E eles, então, eles são citados aí, dá a entender que eles foram escolhidos, comprados, eles têm o nome de Deus escrito, né? São selados, tinha um cântico dos arpistas que só eles entendiam. Então, tem algumas versões que são chamadas como primícias de Deus e do Cordeiro. Não tinha mentira em suas bocas, foi o que eu disse. Então, é um exemplo assim de... Por isso que é desculpa, aí por isso que tem hora que dá a entender que está simbolizando certo tipo, né? Então, quem são afinal? Uns vão interpretar o seguinte, que esse número 144 é metafórico. Ele é mais um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa, digamos assim, dos crentes em Cristo. Ou então a outra interpretação. Como cita a questão 12 tribos de Israel, então surge essa questão também. Nesse caso, na leitura mais literal, quando está falando lá, que está muito claro, né? Está falando do povo de Israel. Embora alguns vão falar que as 12 tribos de Israel, não Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja, toda a igreja de Cristo, tanto gentílica como Israel convertida na história, é selada. Tá? E em João, tem aqui alguns versículos, eu não vou citar aqui também, mas, enfim, então fica aí essas duas deduções. Alguns vão fazer muitas contas, né? Falando que está se referindo apenas a esses 144, envolvendo as tribos de Israel. E uns vão trazer a interpretação que esse é um número mais metafórico, se referindo aos escolhidos, porque logo quando cita eles, logo após o texto lá, me parece de 7,4, logo adiante vai ter lá que viu grande multidão, depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia numerar. Enfim, então, as duas principais, alguns, né, vão falar que é apenas um número, não essencialmente como se lê, mas algo simbolizando. Outros vão fazer uma leitura mais literal, que está se referindo aqui apenas a esses israelitas. Tá? E uns vão divergir dizendo que aqui não exatamente há o povo de Israel, mas israelitas no sentido do Israel de Deus. Ok? Então, capítulo 7, mais ou menos isso. Capítulo 8 vai continuar agora falando de 7 anjos, 7 trombetas, né? Aqui não para. Quando você pensa que já parou 7, aparece mais. Aí vem as trombetas. E nessas trombetas, algo possivelmente são as etapas de acontecimento de juízo e destruição que acontecem. E estão acontecendo na história, como eu disse. Né? Algumas coisas já podem ter se cumprido,
digamos assim, alguns desses selos, alguns desses anjos já podem ter sido abertos na história, a trombeta foi tocada, já aconteceu, e, né, a gente não sabe exatamente onde está. Então essa leitura aí já é uma leitura mais complicada, né? Fato é, quando a gente diz que está lendo Apocalipse, muitas coisas aconteceram, estão acontecendo, e claro que tem muita coisa que vai culminar no futuro breve. Capítulo 9, então continua aí os anjos tocando as trombetas, tá? Por isso que eu não estou pegando aqui versículo por versículo, porque o nosso tempo aqui não espera, né? Eu pensei que seria um resumo breve aqui, já estou indo já para o terceiro áudio aqui e não para. Então, o 9 continua os anjos tocando, acontecimento de destruição, catástrofe, por exemplo, capítulo 9, versículo 6, está falando das grandes tribulações, né? 9, 6, ó. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, né? Aqui fala de um intensificar de sofrimento muito grande. Alguns aqui vão deduzir que são aqueles que não tiveram, estão escritos no livro da vida, porque vários momentos aqui você vai perceber que vinha a tragédia, vinha alguma coisa e consumia parte da humanidade, seja um tipo de enfermidade, um tipo de desastre do fenômeno da natureza, e eles continuam aqui blasfemando contra Deus e não se arrependiam. Algo que fica marcante aqui nesses acontecimentos do Apocalipse é esse. As coisas acontecem, as catástrofes acontecem, mas o homem não se volta para Deus. Muito pelo contrário. Blasfemam e não se arrependem. Tá? E aqui nesse versículo, capítulo 9, versículo 6, fala que o sofrimento seria tanto que eles preferiam morrer, mas não conseguiam. Porque, digamos assim, era algo muito complicado nesse tempo. Né? Pulando para o capítulo 10, principalmente o capítulo 4, 10, versículo 4 e versículo 7, fala de um tal segredos não revelados, que a gente até já mencionou lá atrás, então não vou ficar muito preso. A gente até brincou aqui de pessoas que às vezes estão tentando descobrir esses segredos aí, tá? Vamos pular para o 11, que nós já falamos das duas testemunhas como um acordo, né? Representatividade de Elias e Moisés. A gente viu as possibilidades lá atrás, agora não ficou mais um resumo, então não vai ficar repetindo aqui. O porquê, como a gente explicou lá atrás, tá? Mas não é tão importante, digamos assim, é Moisés, é Elias, é Enoque, é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é a igreja. Uma coisa que eu ouvi alguém falando interessante é o seguinte, não seria tão importante a gente descobrir, mas entender que são duas testemunhas enviadas por Deus, né? E aí não cabe a nós agora, mas aí como a gente está estudando e buscando esses significados também, a possibilidade aqui de estão, né, os mais defendidos está referindo a Moisés e Elias devido aos tipos de acontecimentos, comparado com a vida deles no passado e tal, beleza? Capítulo 12 nós esclarecemos lá, tá citando os personagens lá, capítulo 12, versículo 1, versículo 13, versículo 17, o que vai mencionar lá? Vai mencionar que, versículo 1, um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa e 2 estrelas na cabeça. Aí no versículo 13, quando pôs o dragão, fala que essa mulher ali seria perseguida pelo dragão, né? Naturalmente ficando aqui uma perseguição, seja por Satanás ou pelo diabo. E aí muitos cogitou, quem que é essa mulher? É Maria, a igreja? O que ficou mais definido entre nós? Entre nós não, entre os comentaristas, a maior defesa é se referindo à nação de Israel, né? Que foi perseguida, que foi aquela escolhida para trazer Cristo, digamos assim, a esse mundo, tá? E então, mais defendido no meio teológico que se refere a Israel, a nação que deu Cristo ao mundo e perseguida desde tempos antigos, e também por isso, aqui principalmente o comentarista da Bíblia anotada, ok? Então, ficou mais ou menos resolvida essa questão aí, né? Claro que daria a luz a um filho, aqui se referindo a Cristo. No capítulo 13, é aqui que a gente está praticamente terminando o nosso estudo na última semana, porque aqui a gente pulou muito para o 17, porque o 17 vai responder muita coisa que o 13 menciona. Versículo 1 do capítulo 13 fala que viu emergir do mar uma besta, tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres, 10 diademas sobre as cabeças, não de blasfêmias. Tá? Versículo 1. Aí lá no 17, 12, os 10 chifres
17:12. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Isso aí o versículo 1 de capítulo 13 e o capítulo 17. No versículo 11, fala que essa besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Tá? Então, o 13 menciona essa besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, ok? É tanta cabeça, tanto chifre aqui que eu até perdi um pouquinho aqui agora. Tá. Aí vai novamente no versículo 17, capítulo 17, versículo 9, fala assim, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Ok? Então aqui está sempre mencionando, versículo 8 do capítulo 17, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos em Davi. Então aqui o capítulo 13 é interessante ser lido paralelamente. Claro que aqui, quando você está lendo, você vai ler sequencialmente. Na segunda e terceira leitura, procurando identificar significados, é que você vai achar isso aqui. Então, todos aí mostram. Versículo 1, do capítulo 13, e o capítulo 17 de 11 está respondendo. Tá? Que seria esses 10 chifres, está falando desse poder político, né? Aqui se referindo a reis e imperadores daquela época. Eu citei 2 ali, né? Nero e Domiciano, e teve os que antecederam e os que sucederam depois. Falando das 7 cabeças como 7 montes, regiões aqui, né? Nos quais essa mulher besta está sentada, e fala que adorarão a besta, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8, deixa eu ver se é do 13. Isso, versículo 7, capítulo 13, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua, e adorá-lo-ão aos que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos. Tá? Isso aqui também surgiu, né? No último estudo sobre aqueles que estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, tá? Que não é agora assunto para a gente estar intensificando e aprofundando aqui, senão a gente vai perdendo o fio da meada aqui, beleza? O capítulo 17, versículo 7 também diz, ó, o anjo porém me disse, que te admiraste? Diz-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Aí no 8 fala, a besta que viste, era e não é, né? Vai explicando, aí no 9 vai dando sentido aqui. No 9 fala sobre quem era 7 cabeças, que eram 7 montes, que a mulher estava sentada. Tá? E aqui vai continuando. Interessante que no versículo 14 está falando que eles pelejarão contra o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ok? Então tudo isso aqui no capítulo 13. E ainda falando aqui, né, quem seria essa besta, se referindo a um determinado rei, e vai surgir daqui a pouco também a questão da grande cidade. Havia digamos assim, uma lenda, uma tradição, que esse Nero foi um cara muito ruim, um cara que assassinou parentes, acho que a própria mãe, ele queimava os cristãos nos jardins, no meio das ruas, colocava sobre estacas, colocava óleo, colocava fogo. Havia assim uma certa rumor, né, digamos assim, meio folclórico, que esse Nero, ele seria tipo ressuscitado, que essa besta citada, né, tem alguma semelhança com essa besta citada. O termo Nero redivivo, ou ressuscitio, que como se, eu não sei se o Domiciano, que era também muito mal, que castigou muito, perseguiu muitos cristãos, inclusive a época, né, que João está na Ilha de Patmos, exatamente esse momento histórico, que parece que onde Domiciano estava liderando, e que esse talvez Domiciano seria tipo o Nero encarnado, aí se referindo a essa grande besta, digamos assim, uma leitura para aquele tempo ali, por causa do contexto que eles estavam vivendo, tá? Então,
havia essa tradição. A teoria que Nero foi muito mal, que ressuscitaria ou talvez reencarnaria aí em Domiciano devido à maldade na vida de ambos, tá? E tenha sido aí comparado à encarnação de Nero, tá? Isso aí é possível explanação e explicação. Outro termo que surge aqui é a marca da besta, 666. E como eu disse, a questão lá da numerologia, né, alguns defendem que o nome Nero César, ou Nero Cesário, alguma coisa assim, no alfabeto hebraico, somando as letras, vai dar exatamente 666. Por isso que havia esse apontamento dessa questão da besta, ou a marca da besta, se referir a Nero. Ok? Então aqui a gente está só concluindo, porque alguns não entenderam semana passada, porque a gente foi lá para o 17, mas não é que a gente foi, nós estamos terminando o 13 para entrar no 14.